Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Queridos companheiros, é uma imensa satisfação estarmos aqui mais uma vez reunidos em prol desta doutrina exuberante que nos traz explicações tão profundas, tão evidentes e tão coerentes. Estou aqui, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, abraçando todos os companheiros da Associação Médico Espírita do Maranhão e aqueles que, porventura, vão assistir esta apresentação. Então, deixo aqui o meu abraço fraterno e vamos, por conta disso, orar, agradecer a Jesus, nosso mestre querido, médico de nossas almas, que nos trouxe os roteiros, as diretrizes, para que possamos trilhá-las e seguir em frente no nosso caminho evolutivo. É com muito amor no coração que estamos aqui, ouvindo atentamente as lições que o Consolador prometido por ti, Jesus, nos trouxe. E pedimos, então, a permissão para os nossos estudos tão pertinentes deste dia, que certamente trará uma claridão, alumiando nossas almas e encantando nossos corações. Ó Jesus, só temos a agradecer esta oportunidade e a Ti rogamos a Tua proteção. Graças a Deus e que assim seja. Pois é, companheiros, hoje vamos falar de um assunto fundamental que todos estão aqui sofregamente buscando, que é a cura do corpo e da alma, segundo a nossa doutrina, segundo o Espiritismo. E trazemos aqui uma frase recente, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes para as nossas reflexões. Então, vamos ler. Diz o nosso patrono de todas as ames do nosso planeta, do nosso orbe, Dr. Bezerra de Menezes nos deixa essa importante frase neste período que estamos aí vivenciando, testemunhando, este período aparentemente doloroso, mas que traz uma profundidade, um significado extraordinário. Então, nosso querido patrono nos disse o seguinte: enquanto aguardam ansiosos pela descoberta de uma vacina, isso foi antes da descoberta da vacina, naquele período muito crítico da pandemia, que os imunize contra o vírus que atordoa a humanidade, não vos esqueceis da imunização espiritual que se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. Ó, queridos irmãos,
o que o nosso Bezerra está a nos apontar? Que todos nós aqui estamos preocupados, obviamente, e naturalmente e notoriamente com a cura do corpo. A descoberta de uma vacina que já aconteceu e novas vacinas que surgirão para as variantes, e muitos esquecem da vacinação espiritual. E a vacinação espiritual nós vamos alcançar com o Evangelho de Jesus. Então, quando falamos cura do corpo e da alma, não podemos esquecer o governante principal, o presidente, vamos dizer assim, da organização, das estruturações, as quais, ou nas quais, o espírito está ali inserido quando encarnados nos encontramos, que é o corpo e os outros envoltórios que unem, são os liames de ligação entre o espírito e o corpo. Então, quando tratamos de espírito, quando tratamos de alma, que é o princípio inteligente, estamos falando aqui do governador principal. Então, como costumamos dizer que não existe a doença. Nós, médicos espíritas, temos esta autonomia em poder afirmar categoricamente que não existe a doença. Existe o doente. O corpo só adoece em virtude da doença do espírito. Por isso, o Dr. Bezerra de Menezes aqui nos recomenda que imunizemos o espírito, seguindo as leis de Deus, que ele nos trouxe, o seu evangelho luminífero. Vejam que este é o caminho. A partir do momento que estamos trabalhando a transformação pelo autoconhecimento e nos propondo a grandes mudanças morais, estamos verdadeiramente num processo de iluminação espiritual. E o corpo vai se ressentir. Não quer dizer com isso que abdiquemos do corpo, que relaxemos, que negligenciemos a organização física, pois corpo e alma estão unidos. A partir do momento que estamos também investindo na alimentação, na atividade física, nas regras propostas pela medicina, nós estamos também inseridos nas questões espirituais. É uma via de mão dupla. Portanto, eu trouxe aqui como é que funciona isto. Vocês podem reparar. O espírito atuando no corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, e, consequentemente, no perispírito, no duplo etérico, que sintetiza o fluido vital, ou ectoplasma, que é o fluido que realmente nos anima, que nos dá a vida, sob a regência, não podemos nunca esquecer do espírito. A partir do momento que o espírito se evade do corpo, vai deixar de existir a atuação neste duplo etérico, que é o sintetizador do ectoplasma. E o corpo? O corpo aqui, com seus plexos nervosos, com toda a sua estruturação. E como vocês estão vendo, tanto o espírito atua no corpo físico, através dessas estruturas aqui expostas, como o corpo físico também, com as suas manifestações, com a sua fisiologia, e desde que estejamos investindo na saúde física, na saúde orgânica, nós estamos também abastecendo o espírito, que em verdade é o que toma as decisões, é o que faz as suas devidas escolhas para investirmos no corpo, que mais saudável irá criar uma consonância com o espírito. Então, a visão que nós temos que ter hoje é uma visão não mais compartimentalizada, é uma visão holística, é uma visão uníssona, uniforme,
em que não podemos separar absolutamente o espírito. Quando falamos de espírito, falamos de alma e o corpo espiritual. A alma é o princípio inteligência do corpo físico. Tudo está interconectado e não segmentado nas teorias antigas, ultrapassadas, obsoletas, cartesianas, reducionistas. Temos que entender esta conjuntura, né? Esta maquinaria extraordinária que é o espírito habitando um corpo que ele mesmo organizou antes de encarnar. Então isso é fundamental entendermos tanto para a saúde do corpo como para a saúde do espírito. E qual é o objetivo, em verdade, de entendermos tudo isso? Por que reencarnamos? O processo encarnatório, em verdade, ele se propõe aqui. Então fomos buscar lá no Livro dos Espíritos, na Encarnação dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 2º, o objetivo da encarnação. Qual o objetivo de estarmos aqui encarnados, entendendo, por exemplo, tudo o que está sendo apresentado aqui? Essa estruturação, essa explicação, não uma visão mais materialista, e sim uma visão espiritualista, espírita. Então, qual o objetivo do processo encarnatório? Foi exatamente isto que Allan Kardec perguntou na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eles poderiam não encarnar? Poderiam, mas por que o corpo? Não é? Qual a razão de termos esse corpo? Já vamos adiantar aqui o processo magnífico, a lei divina de nos dar um corpo, porque tudo é criado pelo Pai, para que as resoluções sejam exatamente homeopáticas, lentas, porque o corpo é muito denso. Então, ele filtra apenas o que é necessário, tudo que provém do espírito. E essa filtragem vai nos proporcionar um entendimento que, por sinal, poucos têm, desse objetivo, do que temos que fazer. Sabemos que esta resposta ela é fundamental para o nosso entendimento. Vejamos, afirmam os espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem esta perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. Então os espíritos nos colocam aqui com muita propriedade que não há outro caminho. Para chegarmos à perfeição, temos que encarnar. Temos que enfrentar as vicissitudes da existência corporal, expiação, assim como também as provações, as provas do corpo, da matéria que tanto nos atrai, né, os interesses materiais. Então, isso é praticamente, somos alunos espirituais no corpo, para que utilizemos a matéria de bom grado, com boas finalidades, com bons objetivos, com boas metas. Então, o espírito ele precisa exatamente da matéria, do corpo. E a matéria ela traz homeopaticamente, costumo dizer, as questões inerentes ao processo encarnatório. Não vamos resolver tudo porque a matéria não suportaria, dada a sua condição ainda tão acanhada, tão restrita. Então, a matéria é uma espécie de filtro, é o aspirador da alma, em que temos condições de resolver apenas uma parcela do que nós perpetramos em existências anteriores, malfadadas, desviadas da lei maior. Vejam que coisa magnífica isso. E não há outro processo. Está aqui essa questão fundamental
da terceira parte do Livro dos Espíritos, de chegarmos a esta perfeição. Por isso o título do capítulo, da perfeição moral. Conhecimento de si mesmo. Volto aqui atrás, não vai haver a perfeição se nós não entendermos por que estamos expiando, por que estamos provando, por que estamos passando por vicissitudes, como, por exemplo, esta pandemia e outras situações mais, que agora, com as redes sociais, as coisas estão realmente impactantes, superlativas. Então, se nós não entendermos esse objetivo, nós não vamos alcançar a destinação de todos nós. Por ora, vai vir a dor para amadurecer o espírito, como diz Leon Denis, que a dor educa, aperfeiçoa e sensibiliza. Vamos precisar da dor para o despertar das consciências. Desperta, ó tu que dormes, como disse Paulo, levanta-te entre os mortos que o Cristo te esclarecerá. Então temos que despertar, não vai ter jeito, porque Deus nos criou para chegarmos lá, no caminho de retorno à casa do Pai. Então vamos voltar à questão fundamental, conhecimento. E Allan Kardec, com muita felicidade, fez a seguinte pergunta aos espíritos. Vamos lá ver, 919. Qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Isto é ou não é uma pergunta de aperfeiçoamento? E quando vamos nos aperfeiçoando, vamos buscando o que chamamos de cura integral do corpo e da alma. Integral, essa é uma palavra muito importante. Vamos recorrer a Carl Gustav Jung, que nos fala da integração. Diz-nos ele que a integração é a organização da personalidade, pois estamos ainda profundamente desorganizados. Diz ele mais, é a união ou a interação solidária. Temos que ter essa visão essa visão uniforme de solidariedade entre as partes que nos constituem. Então ele afirma, é a união ou interação solidária de diferentes partes psíquicas entre si. Essa união das diferentes partes psíquicas entre si é exatamente a união dos opostos. Nós somos seres duais, carregamos as ambiguidades dentro de nós. O lado positivo e o lado negativo. Então, o que temos que resolver é o lado negativo. Como? Só tem um método. A resposta exatamente nos foi dada por Santo Agostinho. Aqui está, um sábio da antiguidade, parafraseando Sócrates, vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Mas vamos voltar aqui, porque essa pergunta é muito importante. Então, esse autoconhecimento é entendermos quem verdadeiramente somos. Um processo de autorreflexão, de autoanálise, de observação, de vigilância, de atenção. Estarmos atentos ao que pensamos, ao que sentimos, ao que intuímos e ao que fazemos instintivamente. Então, nós temos que ter essa vigilância. Por isso, vigiai e orai, para que possamos proceder da melhor forma possível. Então, isso é fundamental, estarmos atentos. Porque a partir do momento que entendemos quem somos, vamos entender pela inteligência, o progresso intelectual, está lá na Lei de Progresso do Livro dos Espíritos. A partir do momento que passamos a nos entender e conhecendo isto e aceitando isto,
vamos ter a propositura, ou o propósito da mudança, da transformação. Está aí, por isso que Allan Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz. Quando ele coloca esse advérbio de intensidade, mais, é porque não há outro. Qual o meio prático mais eficaz? Dentro, por exemplo, de um grupo de atletas, qual o mais competente? Ele é o maior, não há outros. Por isso a Kardec foi muito feliz aqui em colocar este advérbio. Qual o meio prático mais eficaz que nós temos para quê? Nos melhorarmos. Isso está de acordo com a questão 132 que eu acabei de mostrar. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então vejam que coisa realmente extraordinária quando a gente faz essa conexão. E aí, Sócrates, que foi parafraseado por Santo Agostinho, nos disse autoconhecimento. Então esse é o objetivo da encarnação, que nos conheçamos, que conheçamos as nossas máculas, os nossos desvios, as nossas delinquências, os nossos delitos, nossas características, nossas idiosincrasias, quem verdadeiramente somos. A partir daí, pela inteligência, começa a brotar, a eclodir, vai haver a irrupção da moral, dos princípios ético-morais que nós adquirimos em outras existências e nessa. Todos nós temos princípios ético-morais. Então está aí a bendita resposta. E a partir do autoconhecimento, da aceitação e da transformação, vamos então trabalhando pelo equilíbrio do corpo e da alma. Chamamos isso de homeostase, o equilíbrio. E por isso eu trouxe aqui para, em verdade, coadjuvar esse entendimento, um livro excepcional, que não é um livro espírita, é um livro interessantíssimo, diríamos que é um livro de cabeceira, A Doença como Caminho, dessa dupla que vocês estão vendo aí. Thorvald Detlefsen, que é um psicólogo alemão, e Rüdiger Dahlke, que é um médico. E vamos lá no prefácio. Prestem atenção. Condições prévias para a compreensão da doença e da cura. Então, quando a gente estuda e lê este prefácio, quase que a gente diz, não, mas essa dupla é espírita, porque o que eles falam tem tudo a ver com a nossa compreensão, com o nosso raciocínio, com a nossa lógica, com a nossa coerência. Mas sabemos que muitas conceituações convergem para um determinado ponto. A convergência é normal de várias teorias, de vários ideais, de várias propostas para uma só. A ascendência moral, a ascendência espiritual. Então vamos fazer aqui, né, um discurso, os recortes que eu trouxe desse fantástico livro, que o título já é bastante pertinente. A doença é um caminho, companheiros. A doença do corpo, que não existe verdadeiramente, é para que nós possamos tirar daí, como na pandemia, um significado, um objetivo, um entendimento. A doença como caminho. E não a doença como doença, em per si. Quer dizer, a doença por si mesmo, né? É um termo latino. A doença em per si, que significa a doença como doença. É doença e acabou. Não. A doença, em verdade, no corpo, ela inexiste. Porque o que está doente é a alma. E muitas vezes, nem doença ainda o é. Apenas são sintomas. Nós chamamos isso de transtornos somatoformes. Muitas vezes apresentamos sintomas no corpo, processo de somatização de uma alma desequilibrada,
desnorteada, desbaratada dos princípios ético-morais que foram trazidos pelo Cristo, e isso se transpõe a um processo de somatização através de sintomas. Claro que se esses sintomas persistirem, forem insistentes, vai haver um processo de desequilíbrio celular, lá do nosso citoesqueleto, que é o que dá o equilíbrio à célula, ativando o código genético. Aliás, a epigenética nos fala sobre isso. E as nossas tendências e predisposições que trazemos no nosso código genético vão aflorar e vão se manifestar como forma de doença, entre aspas, porque o espírito está doente. Muito bem. Diante disso, vamos ver o que esta dupla nos trouxe, com dizeres assim extraordinários, mostrando um novo paradigma médico, né? É um novo paradigma. A medicina já em suas manifestações, em suas exteriorizações, que já está acontecendo, mas já apontando, assinalando para o futuro. É a medicina do espírito. Entendendo, sim, as mazelas físicas, mas a compreensão maior vai estar no espírito, delituoso, equivocado, fugindo das leis que foram exaradas pelo Cristo. Vamos ver, então, o que esta dupla, Thorvald Detlefsen e Rüdiger Dahlke, nos traz. Olhem o que ele nos diz. Os sintomas podem ser considerados forma física de expressão dos conflitos e, através do seu simbolismo, tem a capacidade de mostrar aos pacientes em que consistem os seus problemas. Vejam que coisa fantástica. Os sintomas físicos são as expressões dos conflitos da alma. É o simbolismo. E exatamente quando bem observados, bem entendidos, bem compreendidos, pelas autoanálises, autorreflexões, autoobservações, nos mostram onde estão nossos problemas. Vamos dar um exemplo. Vamos supor aqui que nós estejamos com distúrbios gástricos do estômago. Não ainda uma gastrite, mas dor de estômago, pirose, que é aquela azia, aquela queimação, o refluxo. A partir do momento que já estamos exercitados em buscar as causas, vamos aproveitar aqueles momentos recomendados por Santo Agostinho, um período da noite, que é extremamente significativo, pois as memórias afloram pela emancipação da alma, que já vai ingressar, né, na sua excursão no mundo espiritual, enquanto o corpo está adormecido. Então vai haver o que nós chamamos de expansibilidade, desprendimento e desdobramento do perispírito. E aí as memórias afloram, porque, segundo Leon Denis, as memórias estão nas dobras do perispírito. Ora, irmãos, se estão nas dobras e há um desdobramento que está ali oculto, o que está ali escondido vai se mostrar. Neste período em que a glândula pineal começa a trabalhar, pela escuridão, pelo crepuscular, então tudo conspira a favor. E aí, se estamos treinados, vamos começar a observar que por trás dessa gastrite, vamos assim dizer, ou um sintoma gástrico, gastrite já é doença, existe um desequilíbrio, existe um estresse. Nossa, o meu dia foi muito estressante, eu sou uma pessoa estressada, e sabemos que o estresse cai o fator imunológico. Se cai o fator imunológico, tudo que é micro-organismo
pode se multiplicar como o H. pylori, Helicobacter pylori, causando então irritação gástrica e, consequentemente, uma gastrite. Inicialmente o sintoma e, posteriormente, a doença propriamente dita. Então, vamos entender que por trás deste processo, através de uma meditação, de uma autorreflexão, do conhece-te a ti mesmo, que ele nos recomenda já na questão 919A de O Livro dos Espíritos, que devamos fazer isso diariamente, coisa que normalmente não fazemos. Precisamos nos exercitar para expandir o nosso psiquismo, para expandir, romper os obstáculos, os cadeados que nos prendem ao nosso ego, aos nossos interesses, porque quando chega a noite a gente já está pensando ansiosamente no dia seguinte, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu tenho que fazer, e não há uma reflexão do dia passado. Isso é fundamental. E aí vamos compreendendo que por trás desses sintomas de gastrite existe o estresse, e o estresse vai estar de acordo com os nossos interesses egoísticos de ser. Está lá no Livro dos Espíritos também. E os Espíritos respondendo a Allan Kardec sobre a questão do egoísmo. Dizem os amigos espirituais: estudai todos os vícios e verão que por trás deles está o egoísmo. Egoísmo, ansiedade, estresse, sintomas gástricos e que podem chegar à doença, a gastrite e até a úlcera péptica. Vejam como isso é fundamental. E todos podem, desde que exercitem, no final do dia, na noite, esse momento de reflexão. No seu quarto, no silêncio, com aquela luzinha, né? Na penumbra, aquela luzinha de fundo. Vamos fazer um exercício respiratório, inspirando profundamente, preenchendo os campos pleuropulmonares e vamos expirando e vamos relaxando. E deixem que as memórias mais recentes aflorem. Direcionar para isso. Inclusive orar para que os espíritos nos ajudem neste momento, para que façamos o autoconhecimento do dia, porque atrás desse dia existiram outros, que por trás desses outros existe uma vida imortal, existem experiências transatas, porque tudo está atrelado, interdependente. O que somos hoje é o que fomos. O Buda, príncipe Siddhartha Gautama, ele já nos adverte: se quiseres saber o que foste no passado, olhe para o seu presente. Então não temos que subdividir. Isso é um erro. Isso é uma forma conservadora, cartesiana de ser, a compartimentalização, dividindo, separando o espírito das outras estruturas aqui mostradas. Então temos que realmente compreender que através desse exercício de abertura é uma questão de treinamento, companheiros. Não precisa fazer uma meditação de meia hora, 40 minutos, que as nossas mentes em turbulência, em burburinho, inquietas, não vão admitir e não vamos conseguir, mas que façamos isso em 2, 3, 4 minutos e as coisas vão, a partir do exercício, é igual um músculo, que quando exercitamos ele fica mais hipertrofiado, a mente também. Daqui a pouco vamos nos exigir a fazermos mais tempo e conquistaremos mais frutos desse processo fundamental. Então, continuando aqui, olhem o que os dois companheiros nos falam. Doença e saúde são conceitos singulares,
pois se referem a um estado das pessoas e não, como se costuma dizer hoje com frequência, a órgãos ou partes do corpo. O corpo nunca está doente ou só saudável, visto que nele se expressam realmente as informações da consciência. Poderíamos tirar esta palavra inconsciência e colocar espírito, porque a consciência certamente está no espírito. Tem a consciência ainda material, cujo centro dela é o eu, é o ego. Temos o inconsciente atrelado a esta consciência. Então, se promovermos uma abertura desses diques, são verdadeiros diques, tudo que está no... Tudo não, mas a parte que realmente nos cabe, que nos é necessária, vai aflorar. A doutora Anísia da Silveira, a grande psiquiatra junguiana lá de Alagoas, que reformulou as técnicas, certamente com mais humanidade, nos hospícios, ela nos falando dos complexos junguianos, que são imagens psíquicas carregadas de emoção, exercem pressão de baixo para cima para aflorarem. Então, os estímulos provenientes do mundo externo vão fazer com que esses complexos aflorem. Se nós conseguirmos controlá-los, são os processos neuróticos. Se não houver o controle, quando essa outra personalidade assumir o comando, assumir nossas consciências, nós estaremos de um delírio, de um surto psicótico. Então, mostra aqui claramente uma mudança de paradigma. Na verdade, doença e saúde se refere a um estado espiritual, psíquico da criatura, e não referente a órgãos e partes do corpo. Continuando, eles nos dizem, portanto, a doença significa a perda relativa da harmonia, ou questionamento de uma ordem até então equilibrada. Uma ordem até então equilibrada que nós desequilibramos por conta dos nossos interesses, por conta do nosso ego, por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho. Então, a doença significa a perda desta harmonia. A perturbação da harmonia, no entanto, acontece na consciência e no âmbito da informação e se mostra pura e simplesmente no corpo. Então, vejam esse slide aqui, bastante, com muita propriedade, bastante pertinente, bastante textual, nos mostra que a doença é uma perda da harmonia. Que harmonia? Psíquica, espiritual. E aí, então, essa perturbação que acontece no âmbito da consciência, energia mental, vai se mostrar puramente e simplesmente no corpo. É o translado desse desequilíbrio para o corpo, que também, por estar conectado às outras estruturas, e principalmente, mormente, o espírito, também o corpo vai se desequilibrar. Vão vir os sintomas deste desequilíbrio e, na sua manutenção e persistência, vão eclodir doenças. Doenças essas que muitas delas trazemos como fragilidades no nosso código genético. E aí elas eclodem com muita força. Mas elas eclodem porque foram exatamente ativadas. É o gatilho esse que, em verdade, é o gatilho mental. Continuando, os nossos irmãos dizem, se conclui que se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Então, se a consciência se desequilibra,
se o psiquismo, se esta energia mental, em verdade, o espírito se desequilibra, nós vamos ter uma visibilidade, vamos observar o desequilíbrio físico através de sintomas. Claro que temos que entender que nós temos órgãos mais frágeis do que outros. Então, aqueles que têm uma tendência a desenvolver hipertensão começam a apresentar esses sintomas e a eclosão da enfermidade que trazemos no nosso código genético, fruto dos nossos desmandos e mais o que herdamos de nossos pais. Ainda tem essa peculiaridade, porque os espíritos se reúnem pela lei da afinidade. Então, também herdamos tendências de nossos pais que também são espíritos comprometidos dentro da mesma ordem. E mais os nossos desmandos de existências anteriores. Tudo isso forma um conjunto, uma conjuntura favorável à eclosão de doenças. E a gente vê isso hoje com muita frequência. Inclusive, esse não vínculo com a hereditariedade. A gente vê diabéticos cujos pais não são diabéticos. A gente vê hipertensos cujos pais não são hipertensos. Então, ainda tem essa questão, porque isso está ligado, certamente, atavicamente, a esse espírito endividado. Esse espírito que traz débitos com as leis morais, com as leis do nosso amantíssimo Pai. Por isso é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Quando ele fala de sintoma, pode ser um sintoma puro e pode ser um sintoma já relativo a uma doença. Temos que entender o sintoma, apenas como um transtorno ou ligado a uma enfermidade. Então, está bastante claro aqui. É uma insensatez nós afirmarmos que o corpo está doente. Só o ser humano, e aí ele engloba, não apenas a parte física, mas a parte psíquica, mental e espiritual. Só ele pode estar doente. No entanto, esse estar doente, o espírito doente vai se mostrar no corpo como um sintoma. Eles continuam aqui dizendo, há muitos sintomas. Contudo, todos eles são expressão de um único e mesmo fato que denominamos doença e que sempre acontece aonde? Na consciência de um ser humano. Tudo provém da consciência. A consciência, essa energia mental negativa, que passa por uma distonia e vai agir no corpo. Isso é epigenética pura. Por isso que Bruce Lipton, um dos pais da epigenética, o geneticista americano, Bruce Lipton, naquele fantástico livro A Biologia da Crença, ele nos diz que caiu rotundamente, fragorosamente, a ditadura dos genes. Não somos mais escravos do nosso código genético. Temos que mudar esse paradigma, esse conceito obsoleto, ultrapassado. Ou seja, antigamente tudo é em virtude do código genético. A ditadura dos genes, a hereditariedade. Se meu pai é diabético, eu estou diabético por conta do meu pai ou por conta da minha mãe. Isso já caiu de moda, gente. O paradigma hoje é outro, claro, e não deixa de haver uma influenciação. Mas isso percentualmente está numa faixa muito pequena. Segundo os estudos epigenéticos, na faixa de 5%. 95% é por conta das nossas escolhas. É por conta dos distúrbios conscienciais do espírito
que insiste nas suas manifestações egóicas, nas suas manifestações de orgulho, de vaidade, de arrogância, gerando ansiedade, gerando quadros depressivos. Tudo é fruto de nossas escolhas. Então, aqui, continuando. Assim como o corpo não pode viver sem uma consciência, porque estamos encarnados, ele também não pode ficar doente sem a consciência. Está bastante claro aqui que a doença vem da consciência, vem dessa energia mental, vem do espírito. Essa perda de equilíbrio interior se manifesta no corpo como um sintoma. Sendo assim, o sintoma é um sinal e um transmissor de informação, pois, com seu aparecimento, ele interrompe o fluxo da nossa vida e nos obriga a prestar-lhe atenção. Vejam que coisa maravilhosa que nos falam os companheiros, porque é uma grande realidade. É exatamente num leito de dor, num leito hospitalar, nós vamos começar a prestar atenção. Vamos fazer uma espécie de retrospecto das nossas questões egóicas, nossas questões perpetradas como estamos saudáveis, entre aspas, com o poder, com a dominação, com o controle. Muitos fazem essas reflexões. Não vamos esquecer que essas reflexões acontecem já naquela fase agônica. Por isso, São Luís nos recomenda que não devamos abreviar a existência de ninguém, que aquele último minutinho pode ser precioso para o espírito, o arrependimento. Como Jesus nos disse, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. É naquele momento da transição da vida física para a vida espiritual, para os portais do além-túmulo, que o espírito vai, como diz Joana de Ângeles, cair em si. Portanto, a recomendação é exatamente fazer o possível para aliviar as dores, os sofrimentos, mas jamais interromper o ciclo da vida, respeitando aquele minutinho final. Então, o sintoma é um sinal para que nós possamos observá-lo. E muitos só vão observar, só vão prestar atenção no momento de dor, no momento de que estamos hospitalizados, acamados, mas todos vão repensar suas existências, indiscutivelmente. Assim que as pessoas entenderem a diferença entre doença e sintoma. Sintoma no corpo, que pode, inclusive, estar expressando uma doença, entre aspas, física, e a verdadeira doença que está no espírito. Suas atividades e formas de abordar a doença se modificarão com a rapidez de um raio. Vejam como a doença, que na verdade é espiritual, com manifestações no corpo físico, vem nos ajudar. Como muitos se modificam quando estão, por exemplo, diante de uma doença grave, que vão se recuperar mais à frente, serão criaturas mais diferenciadas, não verão mais o sintoma como um grande inimigo, e seu objetivo maior de resistir-lhe e destruí-lo deixará de ter razão de ser. Ou seja, meus irmãos, não adianta lutar bravamente, uma luta inglória, muitas vezes, para resistir à doença, destruí-la. Isto é um ledo engano, um equívoco. Mas quando curamos uma infecção,
Perfeitamente. A medicina está aí a nos trazer mecanismos, como, por exemplo, a antibiótico-terapia. Mas estaremos resolvendo o espírito doente? Claro que não. Esse doente deixará de ter aquela infecção, aquele processo infeccioso, e vai ter outro. Vai haver o que chamamos de deslocamento de áreas. Vai sair de uma pneumonia, vai entrar numa infecção urinária mais à frente. Vai sair de uma infecção urinária, vai entrar numa virose respiratória mais à frente. E tudo, em verdade, é a mesma coisa. Porque, em verdade, o espírito é que está doente. A medicina tem que mudar essa visão para exatamente utilizar o mínimo possível dessas drogas, que são positivas na maioria dos casos, mas apresentam seus efeitos colaterais, como sabemos. Em vez disso, descobrirão no sintoma um companheiro capaz de ajudá-las a descobrir o que lhes falta. Vejam só. Vão descobrir que o sintoma é um grande companheiro a nos mostrar o que está errado, o de que está errado em nós. Isso são reflexões profundas que muitos o fazem. Dessa maneira, poderão vencer a própria doença. Nesse momento, o sintoma se transforma numa espécie de professor que nos ajuda em nosso esforço de nos desenvolvermos e tomarmos cada vez mais consciência de nós próprios. Olha aí o autoconhecimento, que deva ser treinado e exercitado todos os dias. Esse professor também pode ser muito severo e duro, se desprezarmos a nossa lei superior. É o que acontece com bastante frequência, diuturnamente. Olhem só, a doença conhece um único objetivo: tornar-nos perfeitos. E aí nós fazemos uma correlação com o que Leon Denis disse, que a dor, poderíamos dizer, da doença, nos educa, nos aperfeiçoa. Olhem aí, tornar-nos perfeitos. Assim como também nos sensibiliza. Vamos ser criaturas mais sensíveis, positivamente, mais amorosas, mais flexíveis, mais tolerantes, com maior capacidade do reconhecimento de si próprio. Então, a doença tem esse objetivo. Então, como diz o livro, o título do livro, a doença é um caminho. No entanto, recusarmos-nos a ouvir ou a entender os sintomas não fará que desapareçam. Então, a recusa aos sintomas, e muitos convivem com sintomas e com doenças, né, e não têm ainda a capacidade, a maturidade do senso moral de ouvir o que os sintomas têm a nos dizer. É preciso entender os sintomas, porque se não houver esse entendimento, os sintomas não vão desaparecer. E se desaparecerem momentaneamente, retornarão com os mesmos sintomas ou outros sintomas. Somos constantemente forçados a nos haver com eles. Vamos ousar ouvi-los e estabelecer um contato com eles. É um casamento. Vamos nos aproximar do sintoma, da doença física, porque o espírito está doente. Essa aproximação é um estreitamento. Isso nos remete à porta estreita que o Cristo nos fala, que muitos tentarão e não conseguirão ultrapassá-la. Esse estreitamento é um estreitamento psíquico. É o autoconhecimento, nós nos estreitamos com nós mesmos e não vivemos aquela euforia da porta larga, dos prazeres incomensuráveis, inesgotáveis. Então é fundamental esse estreitamento psíquico que, em verdade, estamos nos estreitando com as lições trazidas pelo Cristo, o Evangelho. Pois assim,
nos unindo aos sintomas, se transformarão os sintomas em mestres incorruptíveis a nos orientar no caminho da cura verdadeira. Então, estamos encerrando, meus queridos companheiros, essa lição, ou essas lições extremamente profundas, estabelecidas, porque, em verdade, isso fará com que haja uma mudança, já está a haver no nosso meio, no meio médico, no meio científico, da compreensão da cura verdadeira, que não está simplesmente nas drogas, nas medicações, que são elementos que produzem uma trégua que, se não houver um aprofundamento, um processo de introspecção na nossa realidade, para descobrirmos nossas mazelas, nossas deficiências, nossas distonias, vai ficar realmente impossível buscar a cura verdadeira. Vamos novamente lembrar de Jung, é a organização da personalidade, a interação de elementos diversamente opostos entre si. São os opostos que nos habitam para que possamos fazer as devidas escolhas do que somos e do que pretendemos ser. E o que nós hoje já pretendemos ser como trabalhadores da última hora é estarmos prontos para seguir Jesus, alistados completamente em suas fileiras. Vamos ter tropeços, vamos ter vacilações que são plenamente normais, inerentes às condições espirituais ainda pouco dignas de todos nós. Então, meus queridos companheiros, diante destas assertivas, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui nos aprofundando nas lições que Ele nos deixou. Lembrando sempre da sua inesquecível frase, imortal frase, que é plenamente aplicável em todos nós. Jesus, mestre querido, tu nos afirmaste, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está aí nesse pequeno dizer, Jesus, a orientação máxima. Isto é um axioma para todos nós. As aflições, as doenças espirituais e físicas são exatamente compatíveis, Jesus, com as nossas imperfeições. Mas tenhamos bom ânimo para vencer estas aflições, porque Ele nos afirma: eu venci o mundo, e nós venceremos o mundo por conta da evolução, por conta exatamente do aprimoramento espiritual que cabe a todos nós. Só temos a agradecer, Jesus, esta oportunidade ímpar de aqui estarmos reunidos em Teu nome. A Ti, Jesus, rogamos, esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças te damos.